Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 85 é livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. O tema: o que predispõe à obsessão. Então, dando-se sequência. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, né? Como encerramos o vídeo anterior, falando a respeito daquele meu amigo. Então, nós podemos dizer que a imperfeição, ela reina no nosso eu com uma grande, com um grande, vamos dizer assim, me fale até uma forma, entendeu? Mas ela reina no nosso eu devido ao nosso primarismo, nosso primitivismo, um índice muito elevado de primitivismo, né? Então, olha só, e somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, porque existe processos de resgates muito dolorosos. Muito dolorosos. Olha só para você ver. História? Não. Nabucodonosor, rei de Babilônia, né? Rei da Babilônia, ele tinha alguns obsessores que o subjugava-o de uma tal forma que quando ia outros reis de outras províncias, ia até o seu castelo, então eles se reuniam assim num determinado local, assim num pátio, num jardim maravilhoso, e Nabucodonosor era convidado à tribuna para expor alguns projetos, né? Mas acontece que a hora que ele subia e a hora que ele ia fazer uso da tribuna, os obsessores que o subjugavam o dominavam de uma tal forma que fazia ele descer da tribuna e, indo até um gramado, os obsessores dele faziam ele agachar, fazia ele comer grama na frente de todos os ali, de todos aquelas representantes, fazia ele comer grama, e depois que ele comia grama, eles faziam ele relinchar igual um equino. E depois que ele relinchava bastante, e as pessoas ficaram todas assim, pasmas, olhando aquele comportamento de um rei. Rei da Babilônia? Onde se viu isso? E depois ele se levantava, limpava aquela boca suja de grama e fazia uso da tribuna e falava. Então existe resgates terríveis aqui na Terra.
mas resgates terríveis mesmo, né? Então somente existem esses processos dolorosos de resgates porque o homem ainda é imperfeito, porque o homem ainda traz sérias predisposições ao mal, sérias predisposições. A humanidade, ela ainda encontra-se num quadro de primitivismo muito enorme, muito grande. O nível de primitivismo aqui na Terra supera tudo. Então, por isso que os obsessores, eles pululam aqui no nosso meio, né? Como se fosse uma chaga virulenta, né? Por esse lado. Então, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Então, olha só para você ver, vou repetir novamente. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras. Essas sombras são as predisposições. Essas sombras são os males que cometeu. Essas sombras são os processos vinculados, né? O infringimento das leis do Criador, o desrespeito à humanidade. Então são essas sombras. Mais pesada bagagem de inferioridade, que torna-se mais pesada ainda a bagagem da inferioridade. Porque em mundos celestes, em mundos puros, em mundos sublime, não existe mais obsessor. Não existe obsessão. Você entendeu? Não existe lá fascinação. Lá não existe obsessão simples, que são as 3 catalogadas aqui por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Lá nesses mundos não existe. Porque já expurgaram, já se purificaram, né? Dessas predisposições. Eles não trazem mais, predisposição negativa ao mal. Eles trazem em si predisposição ao amor, ao bem, à prática da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Essa predisposição ao bem, sim, mas a predisposição ao mal, não. Tanto é que quando se fala em mundo de regeneração, nós temos que entender que no mundo de regeneração, quando a Terra alcançar 100% regeneração, mesmo assim, aqui ainda existirá, estou colocando passado, futuro, porque existirá mesmo, que ainda não é regeneração, vamos pensar por esse lado. Existirá aqui uns 5% ainda de obsessores, de subjugação, de obsessão por fascinação, obsessão simples, mesmo no mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração ainda existe uma desigualdade no fator moral
e intelecto. No mundo de regeneração, ainda não predomina 100% a moral. Não predomina ainda. Ela, praticamente, vamos pensar assim, a moral no mundo de regeneração, ela chega lá na casa do 48%. Mas o intelecto, ele encontra-se na casa dos 52%. E por esse motivo, desses 2 pontinhos a mais, ainda denota que aqui, ainda, mesmo no mundo de regeneração, não é um mundo puro, não é um mundo celeste, não é um mundo sublime. Mas vejamos, 48% moral, já tá bom demais, né? Hoje, em 2023, se nós pararmos para analisar, vamos pensar assim, moral 25%, e intelecto 75%. Então, um índice muito elevado de intelecto para pouca moral. Por isso, a desigualdade evolutiva, por isso as guerras, por isso as mortes que nós vemos no mundo, né? Por isso, tanta atrocidade nós vemos no mundo. É essa inferioridade que Sueli está dizendo, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesadas bagagens de inferioridade. Então, essa cota, essa bagagem de inferioridade significa as predisposições, onde atraímos aqueles iguais a nós, semelhantes, que atrai semelhantes. Então, enquanto nós sustentarmos em nós essas predisposições para o lado negativo, para o lado do mal, vai haver aqui ainda, por um bom tempo, a maldade, a desumanidade, os sistemas caóticos, a justiça capenga, a política caótica e capenga. Mas tudo isso, tudo que nós vemos hoje aqui na Terra, é o reflexo do que nós somos por dentro. É o reflexo da nossa imoralidade. É o reflexo da nossa ou das nossas predisposições que trazemos de vidas passadas. Muitas pessoas reclamam da política no Brasil e no mundo. Muitas pessoas clamam e reclamam da justiça aqui na Terra, né? Muitas pessoas reclamam de tudo aqui na Terra, mas porque ele desconhece os desígnios de Deus, ao ponto de que, se ele conhecesse, ele não reclamaria, não sairia da boca dele nenhuma blasfêmia, porque ele aprenderia com os desígnios de Deus que tudo aqui na Terra
condiz com a moral dos seres que aqui se encontram. Então é natural essa desigualdade evolutiva. É natural essa desumanidade, esse desrespeito na política, esse desrespeito na justiça aqui na Terra. É natural. Por que eu estou dizendo que é natural? É natural, é normal. Por quê? Porque condiz com o nosso eu. O nosso eu é o que nós temos visto aqui na Terra. Tudo que há aqui na Terra é reflexo do nosso eu. É o nosso interior que se exterioriza. É o nosso eu que se exterioriza. Por isso nós nos encontramos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, nem mais e nem menos. E sabe quando nós vamos nos livrar dessas pessoas? Nunca na eternidade. Nunca. Mas como assim? Nunca? Ora, é melhor nós nos resignarmos junto a essas pessoas e conviver com elas, aceitando-as como elas são. Você entendeu? Quitando os nossos débitos para com elas e elas, né, para com a gente. É preferível tê-las na nossa trajetória evolutiva, na condição de amigos, de amigas, de companheiras e companheiros, porque nós já os conhecemos. Então nós sabemos lidar com aquela pessoa. Nós já sabemos lidar com ela. Agora, nós abandonamos esses seres. Então, por exemplo, nessa existência você fala assim, eu vou fazer de tudo nessa existência, justamente para que na próxima existência eu não... para que eu não nasça mais nessa família minha. Eu não quero nascer filho do meu pai, da minha mãe mais. Eu não quero nascer irmão dos meus irmãos. Não quero. Eu não quero casar mais com esse homem, eu não quero casar mais com essa mulher. Você está entendendo? Só de você pensar assim, você já complica a tua evolução. Porque você está mostrando uma indignação contra a misericórdia de Deus, que está te concedendo a oportunidade de hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, já que se você se encontra com todas as pessoas que você está reclamando, foi você mesmo que as escolheu em vidas passadas. Foi você mesmo que as semeou no seu jardim. Porque tem pessoas, com todo respeito, tem pessoas que semeiam abóbora, né? Melancia, morango, semeia uva, pera, maçã. Mas tem pessoas que semeiam jiló. Não é amargo? Não é azedo? Então você não teve a oportunidade de semear jiló? Então agora, coma jiló. Coma jiló.
Só que não necessariamente você tenha que comer o jiló azedo. Pega um ovo, coloca no meio do jiló, põe uma farinhazinha, né? Faz uma panquecazinha para disfarçar o gosto do jiló. Eu detesto o jiló. Mistura um ovo, porque de todo jeito você vai ter que comer aquele jiló. Com ovo, sem ovo, você vai ter que comer. Não queira que alguém coma por você, que não vai ninguém. Vai comer o que você plantou, não. Você vai comer o que você plantou. Então, na próxima existência, você quer comer, por exemplo, caviar? Vamos pensar assim. Então, plante caviar nesta. Já trata de cultivar o peixe, que é o estujão, nesta existência. Porque o estujão é o que produz o caviar, né? As ovas do estujão. Que eles extraem as ovas para poder criar esse prato, né? Fornecer esse prato de caviar. São as ovas do estujão. Então você quer comer caviar no próximo existência? Quero. Então plante estujão nessa. Transforme o jiló hoje em estujão para você comer na próxima caviar. Você quer comer na próxima pera, uva, maçã, melancia? Quer? Quero. Então, pegue os espinhos que você semeou, os cacos de vidro, os cacos de... Você entendeu? Pegue já hoje, transforme-as em semente do que você gosta e semeia, porque na próxima existência você vai colher o que você está semeando hoje. É a predisposição. Nós retornamos ao corpo físico com as predisposições. Fui um alcoólatra em vidas passadas? Fui. Eu vou retornar ao corpo físico com aquela predisposição à bebida. Que não necessariamente eu terei que fazer uso da bebida. Eu retorno ao corpo físico justamente com a predisposição para que eu possa me educar, para que eu possa educar aquela minha predisposição e não cultivá-la e sustentá-la através dos meus desejos. Eu fui alcoólatra, agora eu vou dar sequência na bebida, porque tá aí a minha evolução. Não é por aí, não, né? Então, às vezes, nós reclamamos justamente por falta de conhecimento dos desígnios de Deus. Porque aquele que tem conhecimento, ele não expulsa o obsessor. Gente, eu tenho tanto obsessor, você nem imagina. Mas tanto, mas é uma turma. Eu não peço para ninguém. De vez em quando, alguns trabalhos são realizados e alguns obsessores são levados, hospitalizados e tudo, mas quase todas as noites eu vou lá visitá-los. Porque eu continuo ligado a eles. Eles estão lá sendo tratados nos hospitais, no plano espiritual, mas eles estão ligados a mim ainda. Não é porque eles estão lá sendo tratados que perdi o vínculo com ele. Não, eu amo os meus obsessores. Porque graças a eles é que eu estou evoluindo aqui na Terra. Porque graças a eles eu oro, eu vigio, eu penso para falar, eu penso para pensar, eu penso para pensar. Eu penso para desejar, eu penso para...
Eu penso. Então, eu não peço para afastar o obsessor de mim. Afasta o obsessor de mim, Bezerra de Menezes, Eurico Barçanufo. Não. Eu arrumei aquele probleminha, eu vou solucionar esse probleminha. Eu rogo a Eurico Barçanufo, a Bezerra de Menezes, que me dê força, né? Para que eu não venha me sucumbir. Para que eu não venha me sucumbir. Mas que é minha obrigação, minha responsabilidade tratar muito bem os meus obsessores. Porque eu não os prejudiquei. Agora é o momento de eu mostrar o outro lado. Eles, né? Agora é o momento de eu mostrar como se resigna e como repara-se o erro. Então eu não tive oportunidade de prejudicá-los. Agora eu vou, eles querendo ou não, eu vou tentar reparar o erro. Só que você repara erro de acordo com os desígnios de Deus, praticando a lei do amor, no auxílio mútuo uns aos outros. Não é o olho por olho, dente por dente que soluciona o problema. Aqui na Terra pode ser que sim, mas é fantasia, é ilusão, passageiro. Quando você retorna à paz espiritual, tá tudo pior. Vamos para o próximo vídeo.